O Palmeiras vai se aproximar de 2 bilhões de receita em 2025, mesmo numa temporada sem títulos. Tudo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, Grêmio de olho em Rafael Veiga. Preciso te atualizar também sobre a pressão no Palmeiras para a demissão de 2 funcionários. Para completar, John Arias, Nino. E o Palmeiras cogita contratar Fabinho, volante da seleção brasileira e do Al Ittihad. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Também de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voltou a atacar o Flamengo. E fala sobre o Palmeiras. Abel Ferreira reclamou da falta de investimento do Verdão. Será que isso confere? Aqui sem perder tempo, pediu para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Palmeiras. E mesmo numa temporada sem nenhum título, foram 5 torneios e 3 vice-campeonatos, o Palmeiras vai bater com folga seu recorde de arrecadação. A estimativa no Verdão é de uma receita em 2025 de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Só a título de comparação, na temporada passada, até então a temporada recorde do Verdão, haviam sido 1 bilhão 270 milhões de receita. O Palmeiras havia projetado para esse ano de 2025 um pouco mais de 1 bilhão de reais. E a receita veio muito superior por uma série de motivos, entre eles vendas de atletas. O Palmeiras obteve cerca de 700 milhões de reais com vendas de jogadores, com destaque para Vitor Reis, vendido para o City por 220 milhões de reais, e Richard Rios, vendido para o Benfica por 136 bilhões de reais. Até outubro, última divulgação do balancete do Palmeiras, o Verdão já havia colocado como receita 1 bilhão 360 milhões de reais. Copa do Mundo de Clubes também tem papel importante nessa arrecadação recorde. O Palmeiras disputou o torneio na metade do ano nos Estados Unidos e voltou para casa com 217 milhões de reais brutos. Nem o Flamengo havia alcançado 1 bilhão e 700 milhões de reais em sua história. É bem verdade que o Flamengo, rival do Palmeiras, por conta dos títulos e também de tudo, a temporada de 2025 deve bater 2 bilhões de reais. Só para completar, registrar ainda que o Palmeiras, nos 5 títulos disputados, terminou com 3 vice-campeonatos e enorme pressão no departamento de futebol. Segundo lugar, Palmeiras. O Palmeiras que tem essa questão do estádio, e ele tem também, né, o Palmeiras conseguiu gastar muito em elenco. Esse ano, né, Nicola, não estou enganado, foi só um jogador, né, 25 milhões de euros. Quer dizer, total 703 milhões de reais em reforços, 12 reforços, Amir. Então, aí você vê, isso se impacta no valuation, porque na hora que o elenco dele passa do Flamengo, sempre haverá essa disputa entre Flamengo e Palmeiras, mas o Flamengo vinha liderando como elenco mais valioso, e o Palmeiras cresceu muito, e tem essa questão também, essa máquina de venda de atletas. Então, por exemplo, ele vende atleta e com esse dinheiro ele continua reinvestindo, então ele não deixa de crescer no valuation. Então, ele não é um voo de galinha. O Palmeiras é um voo consistente, como foi o do Flamengo. Então, são os dois mais valiosos, embora o Corinthians tenha mais torcida. Então, de novo, esse é o mesmo argumento. Como é que o Corinthians vale menos que o Palmeiras? Bom, vários são os fatores. A questão da marca, que do Corinthians vale muito, mas não explora tanto quanto o Palmeiras, que tem uma marca, em tese, com menos potencial de torcida. A outra questão que eu acho que é fundamental, a questão do elenco. O Palmeiras disputando os títulos mais importantes e o Corinthians sofrendo muito agora, né? Vive um bom momento. Eu sempre falo que o Corinthians é uma força da natureza. Por mais quebrado que possam dizer que o Corinthians está, ele está aí com 4 bi de valuation e disputando aí para ir para a final da Copa do Brasil. Então a gente sabe que o Corinthians tem um potencial até maior que o do Flamengo, por ser muito rico de torcedores no Sudeste, né? O Corinthians é muito forte no Sudeste, que é a região mais rica, e no norte do Paraná, né, especialmente o Paraná, é muito forte. Até vi um dado interessante, olha o potencial que o Corinthians tem. Depois de São Paulo, o local que mais doa dinheiro para a Arena foi o Paraná. E o terceiro... Dá para cravar que o Corinthians tem mais potencial do que o Flamengo? Dá para cravar isso? Nesse momento não, por questões esportivas, mas do ponto de vista publicitário, o mercado publicitário que o Flamengo atende, que é muito interessante, que é Rio de Janeiro e todo o Brasil. Então, pô, ele tem todo o Brasil. Mas quando a gente vai para Sudeste, que é o mais importante, São Paulo, que é o prioritário, o Corinthians tem 43% da torcida do estado, se eu não estou enganado. Pô, então, ele é preponderante. Ele é o Flamengo, vamos dizer, nacionalmente, ele é no Sudeste, especialmente no
em São Paulo. Então, em termos de potencial a ser explorado, o Corinthians pode sim passar tanto o Palmeiras, tanto é que não está tão longe, quanto o Flamengo. A questão é sempre a questão do imobilizado, né? Então, estádio. Se eu tenho estádio, que é o caso do Atlético Mineiro, como é que o Atlético Mineiro, que é muito menor em torcida, está tão pertinho, né, do Corinthians? Tá, porque ele transformou um shopping center, que era dele, num estádio modernista, o MRV. Então, hoje, o Atlético Mineiro cresceu em receita, inclusive por conta do estádio. O estádio aumentou muito a receita do Atlético em 2024, o que fez com que a marca dele se valorizasse muito. A receita cresceu e a marca se valorizou, mas nem se compara com o Corinthians. A marca do Corinthians é muito mais valiosa que a do Atlético. Um vídeo para falar sobre o Palmeiras, de olho em um volante da seleção brasileira que tem tudo para fazer parte da delegação de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026. Eu me refiro a Fabinho, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Al Ittihad. Atleta de 32 anos de idade, que é titular absoluto e tem salário de 11 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. O negócio é dos mais difíceis. Para contratar o Fabinho em janeiro dá para dizer que é praticamente impossível. O Al Ittihad não abriria a mão do atleta na metade da temporada e o Fabinho também não aceitaria reduzir de forma drástica seus salários enquanto ele tem contrato. 11 milhões de reais por mês. Se ele tem mais 6 meses de contrato, a gente está falando de 66 milhões de reais. Mas como o vínculo dele se encerra em junho do ano que vem e o Fabinho já havia cogitado a pessoas próximas a possibilidade de voltar ao Brasil, acho que o Palmeiras, caso leve essa história adiante, pode tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho em janeiro, fevereiro ou março para tê-lo como reforço a partir de julho. A busca do Fabinho indica alguns movimentos importantes do Palmeiras. Já havia contado para vocês que entre os reforços pretendidos pelo Palmeiras para a próxima temporada há uma busca por um primeiro volante. Aníbal Moreno e Emi Martínez inclusive podem sair em caso de ofertas. Segundo ponto importante, o Fabinho tem 32 anos de idade e é um jogador grande. Não é muito habitual no Palmeiras do Abel contratação de jogadores de nome. Mas a tendência é que o Palmeiras busque atletas mais gabaritados, até porque houve a percepção em 2025, especialmente nos momentos mais decisivos, que faltou liderança, faltou gente para colocar a bola debaixo do braço e resolver a favor do Verdão. Última, mas não menos importante, na atual temporada, o Fabinho soma 16 jogos, 1 gol e 2 assistências, e o interesse do Palmeiras em Fabinho foi divulgado pelo site Nosso Palestra. Você gostaria do Fabinho no Verdão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Preciso te atualizar agora sobre mais um ataque de Leila Pereira ao Flamengo. O Flamengo havia se manifestado radicalmente contrário à utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Foi o suficiente para que a Leila dissesse o seguinte, abre aspas, durante esse ano participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes e o Flamengo sempre se omitiu. É até louvável que o Flamengo agora apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. E a Leila continua. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Desde que implementou o gramado artificial no Allianz, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, e aqui começa a pancadaria no Flamengo, as alegações da atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se o BAP estivesse realmente preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de grama que quiser. O que você pensa sobre as declarações da Leila? Você está com a presidente do Palmeiras ou com o presidente do Flamengo? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só para fechar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira já assinou a renovação do novo contrato, que será anunciado entre essa terça e quarta-feira, 2 anos de vínculo, sem multa rescisória e com manutenção do atual salário. Quero fechar, beleza? Novidade importante sobre Nino, zagueiro que é alvo de Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Nino está de férias no Brasil, depois do recesso do campeonato russo, que para nessa época do ano por causa do inverno rigoroso. Pois bem, a informação do jornal o Globo dá conta de que o Nino já está apalavrado com o Fluminense, resta que os clubes se acertem, o Zenit e o Fluminense. A ideia do Zenit é vendê-lo por 8 milhões de euros, com a lembrança de que ele havia sido comprado do próprio Fluminense por 5 milhões de euros. O Nino pediu para ser negociado pelo Zenit e alegou que a questão do seu filho,
que tem autismo. Essa questão é muito complicada em São Petersburgo. A percepção do zagueiro é de que não há escolas que têm a capacidade de assisti-lo como deveria. Diante desse cenário, o Nino pediu para ser negociado. A prioridade seria jogar no futebol europeu, mas diante da falta de propostas para o Nino, ele está avaliando a volta ao Brasil. Tem essa negociação mais avançada com o Fluminense em relação a Flamengo e Palmeiras. Ambos têm como prioridade Vitão, o zagueiro que pertence ao Internacional, mas eu não descartaria que Flamengo e Palmeiras tentassem um chapéu no Fluminense para fechar com o defensor. Já John Arias decidiu se pronunciar em meio a uma série de especulações de que ele pode sair do Wolverhampton na janela de janeiro. O time dele é o lanterna da Premier League. O Arias disse o seguinte, abre aspas, acho que essa especulação é normal. No futebol sempre existem rumores, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube, faz parte do processo. Pela situação atual do clube, que não é das melhores, tivemos um início de temporada ruim. E como as temporadas são diferentes, no Brasil já se pensa no próximo ano e esses rumores aparecem. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube no Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton e trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando. Queria acrescentar outra informação sobre o Arias, mais um jogador que é pretendido por Fluminense, por Palmeiras e Flamengo. O Arias e seu staff praticamente descartam a volta ao Brasil no mês de janeiro. Eles querem, no mínimo, terminar a atual temporada no futebol inglês para depois cogitarem e analisarem os próximos passos. Importante registrar que o Arias foi comprado por 17 milhões de euros e com o provável rebaixamento do seu time na Premier League, aí sim, em julho, ele deve ser colocado à venda. Por causa da temporada sem títulos do Palmeiras, Leila Pereira tem sido muito pressionada por conselheiros próximos a demitir 2 funcionários do departamento de futebol. Anderson Barros, diretor executivo, e Guilherme Dias, chefe de scout. Já dá para cravar que a chance de o Anderson Barros cair é muito pequena, até pela relação que ele tem com o técnico Abel Ferreira, esse sim, gigante dentro da estrutura do clube e o grande manda-chuva do departamento de futebol. Pode acabar sobrando para o Guilherme Dias, que tem quase 11 anos de Palmeiras, tendo passado por praticamente todas as áreas. Ele começa nas categorias de base, se muda depois para chefe de scout, onde atua primeiro na base e agora no profissional. A alegação desses conselheiros mais próximos da Leila é de que o Palmeiras errou demais na hora de contratar jogadores. E, de fato, alguns números mostram isso. Dos 12 reforços contratados pelo Verdão em 2025, só 4 estiveram entre os titulares na final da Libertadores da América. Um deles, o Carlos Miguel, que só jogou por conta de uma lesão no braço do Everton. Importante registrar que Mikael custou 30 milhões de reais, que o Jefté chegou para custar 38 milhões de reais. M. Martínez comprado por 47 milhões de reais. Isso sem falar no Sousa, que custou 90 milhões de reais, e no Facundo Torres, que chegou por 73 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega a quase 300 milhões de reais por atletas que não conseguiram vingar. Até por isso, os conselheiros próximos a Leila atribuem a responsabilidade a Anderson Barros e Guilherme Dias. Mas quero destacar que Abel Ferreira teve participação decisiva em praticamente todos esses jogadores. É a estratégia do Abel, preferir apostar em jogadores sem grande nome, sem grande lastro, para que ele seja o grande rei, o grande astro da companhia para a próxima temporada. Há dentro do Palmeiras a intenção de contratar jogadores, ainda que o Abel Ferreira seja contrário. E você, como é que pensa sobre essa situação? Bora usar o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Rony com informação importante. Rony foi sondado nos últimos dias por 2 clubes brasileiros, embora o próprio atacante tenha dito, depois da vitória por 5-0 contra o Vasco nesse domingo, que ninguém o procurou, que ele não tinha informação nenhuma de mercado. Posso assegurar, conversando com pessoas próximas ao Rony, de que 2 clubes da Série A fizeram contato. Se assustaram com os atuais vencimentos do Rony. O atacante ganha no Galo 1.600.000 por mês e tem contrato até dezembro de 27. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que o Rony troque o Atlético por outro clube brasileiro. A maior possibilidade hoje para o Rony deixar o Galo seria uma negociação para o exterior. Até porque seu contrato com o Atlético prevê
a multa de 6 milhões e meio de euros, multa rescisória em caso de propostas do exterior. No Brasil, a multa é gigante, para cima de 150 milhões de reais. No exterior, basta que qualquer clube se acerte com o Rony e banque 6 milhões e meio de euros e o Atlético é obrigado a negociá-lo. Vale a lembrança de que esses 6 milhões e meio de euros foi exatamente a grana investida pelo Galo quando da contratação do jogador. Temporada do Rony de 63 jogos, 13 gols e 5 assistências. Ele foi titular em 51 partidas e reserva em 12. Você sabia que o Palmeiras, dono do maior investimento na história do futebol brasileiro com reforços, completou 8 torneios consecutivos sem título? A última conquista, Campeonato Paulista de 2024. Desde então foram outros 3 torneios na temporada passada e mais 5 competições em 2025. Desses 8 torneios sem taça, Palmeiras foi vice-campeão em 4. Campeonato Brasileiro de 24 e 25, Campeonato Paulista de 25 e Libertadores de 2025. Se a gente for analisar os anos de 2024 e 2025, em 2 anos, 10 torneios disputados e uma única taça. Isso porque antes da conquista do Campeonato Paulista do ano passado, o Palmeiras também já havia perdido a Supercopa do Brasil. O mais maluco dessa história toda é que, apesar do fracasso recente nas competições, Abel Ferreira colocou a culpa na falta de investimento. Treinador português disse, abre aspas, somos uma equipe que tem menos recursos do que outras, mas pela sua organização, pela valorização do elenco e pela estrutura, conseguimos competir com muito menos recursos e conseguimos lutar por títulos. Abel, você não tem menos recursos do que ninguém. Só o Flamengo é mais rico que o Palmeiras hoje. Mas o Flamengo investiu 300 milhões de reais em contratações de reforços no ano. O Palmeiras gastou 703 milhões de reais. Esse discurso de que o Palmeiras é um pobre coitado não existe há bastante tempo, por mérito do próprio Palmeiras. O Verdão deve ultrapassar a arrecadação de 1,5 bilhão de reais nessa temporada. Só para completar, o Abel também afirmou na entrevista coletiva depois da vitória contra o Ceará, que rebaixou o vovô, que o seu salário de 3 milhões de reais, dito pela imprensa, não é real. E que os bônus que eu citei na semana passada em relação a títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores não existem. Eu posso assegurar que o salário de 3 milhões de reais foi divulgado e revelado por pessoas do staff do Abel Ferreira, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sobre os prêmios, informação que eu consegui com uma pessoa do COF, o Conselho de Orientação Fiscal, vale a lembrança de que o COF tem acesso a todos os contratos no Palmeiras. E o Abel, que é mestre em dizer que não falou, foi o mesmo que havia assegurado que nunca tinha se acertado com a Al-Sadd. Tanto se acertou que o Palmeiras, para não ser punido na FIFA, precisou fazer um acordo com o time Qatari. O Abel que precisa melhorar bastante dentro e fora de campo. Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Palmeiras Fanáticos, notícias e informações do Verdão para te manter sempre muito atualizado. Fortalece com like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é de graça, ajuda demais nosso trabalho aqui na plataforma e seja muito bem-vindo ao canal, fechou? Não esqueça de comentar aqui embaixo deixando a sua opinião referente a qualquer um dos temas, porque estamos ligados no mercado e voltaremos a seguir pintar mais notícias. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu tropa, fui!